Hechos 3:21, quantos encontraram? Diz assim: a quem de certo es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por la boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Amém? Vamos orar ao Senhor? Deixa a Bíblia aberta, ok? Vamos orar ao Senhor. Senhor, gracias. Gracias por estar em tu casa e estar em tu presença, porque tu palavra é vida, tu palavra é eficaz. E eu sei que o Senhor, uma vez mais, esta manhã, hablará com tu igreja. É nossa oração, em el nome de Jesus. Amém. Sentaros, mis hermanos, por favor. Lupe, põe aqui na pantalla para nós outros o tema para o ano 2026. Todos os anos, ou a cada ano, nosso ministério tem um novo tema para compartilhar com todas as igrejas. E o tema para o ano de 2026 é este: el tempo ha chegado. E o texto base que nosso pastor principal escolheu foi o texto que acabamos de ler, Hechos 3:21. Pero eu não sei se passou com vosotros, o mesmo que passou comigo, que ao ler este texto por la primeira vez, não he me dado conta que verdade, que tinha que ver o tempo ha chegado com o versículo que acabamos de ler. Você está com a Bíblia aberta? Em Hechos 3:21. Então, quando comecei a ler este texto, onde encontraram o tema dentro do texto, não? Ora, comecei então a meditar, porque a palavra de Deus não é só ler, é estudá-la, é meditar-la, não? Então, comecei a meditar acerca do tema para 2026 e o texto. E o Espírito Santo me levou a reflexionar acerca de uma pergunta: que tempo é este que ha chegado? De lo que estamos falando ao final, não? Que tempo é este que ha chegado? Essa é a pergunta. ¿Por quê? Porque nós devemos ter cuidado para não interpretar a Bíblia solamente à luz de las circunstâncias atuales. Vou repetir. Nós hay que ter cuidado para não interpretar a Bíblia basado em tus circunstâncias solamente, sino permitir que a Escritura interprete a si mesmo, ok? Porque a resposta que nós buscamos acerca do texto está justamente dentro do texto. Quando não está dentro do texto, está dentro do capítulo. Quando não está dentro do capítulo, está dentro do livro. E quando não está dentro do livro, está dentro de la Bíblia. ¿No? Pero a resposta está allí. Pero é como buscar um tesouro escondido, não? O texto diz que é necessário que o cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. La respuesta es contundente y aquí está. Es el tiempo de la restauración. Es el tiempo de la restauración. Ahora, ¿qué significa restauración en la práctica, no? Restauração à la luz del cristianismo significa volver al projeto, me sale em português, projeto, al projeto original de Deus. Então, restauração é volver al projeto original de Deus. Muitas vezes passou na Escritura isso, não? Deus não só restaura, não? Deus não somente restaura, Deus transforma. Deus transforma, não? O que significa, pastor? Então, em minha vida, todo isto. Em sua vida, significa que a restauração de Deus é quando Deus sana aqueles que foram heridos. É quando Deus sana os que foram heridos. É quando Deus devolve o que foi perdido. Não? O que perdeu, Deus devolve. Há uma canção que eu cantava quando era jovem, foi ayer, não há muitos dias, em português, que diz: restitui. Eu quero o que era mío, não? Assim,
os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Amém. Que essa predicação não é essa alabança, não? Senão, eu espero que os hermanos de habla hispana tenham entendido a letra. Ele diz: restitui, Senhor, é tempo de restituição. Eu quero declarar que o ano de 2026 será um tempo de restituição em nome de Jesus. Que aqueles que foram heridos serão sanados por el poder de la sangre de Jesus. Que aqueles que perderam algo, o Senhor irá restituir. O Senhor construi o que foi destruído. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Eu pido ao Senhor que esta manhã renueve el que foi contaminado por el pecado, porque Deus tem esta capacidade de coger uma pessoa llena de máculas, manchas por el pecado e a submergir em la sangre de Jesus e hacer tornar-se limpio outra vez. Es la regeneração, não? Hablamos que dentro del plan de salvação, esta es la regeneração, es volver a su estado original. Amém, meus irmãos? Agora, Deus é um Deus de segundas oportunidades. Eu sei, porque se não for assim, eu não estaria aqui. Eu não sei você, mas eu já me equivoquei mais de uma vez, mais de duas, mais de três. E seguramente não seria capaz de contar quantas vezes me equivoquei, quantas vezes falei palavras que não deveriam haver falado, pensamentos que não deveriam ao menos passar por minha cabeça, e até mesmo atitudes que não deveria ter como um cristiano. Pero se o Senhor não é um Deus de restauração e de segundas oportunidades, seguramente não estaria esta manhã pastoreando esta igreja e falando a vosotros. Agora, antes de seguir falando acerca de restauração, me chama a atenção que o apóstolo Pedro estabelece uma condição espiritual muito clara para isto, não? Alguns versículos antes, não vamos ler, só para trazer o contexto do texto. Alguns versículos antes, quando Pedro está ministrando, predicando, ele diz: arrependi-os e converti-os, para que sejam borrados vossos pecados. Então, se Deus está chamando a seu povo, esta é uma invitação a su pueblo, a volver el corazón a Él, a volver su corazón a Él, a reordenar ou ordenar su vida, es poner la vida en el altar, lo que es en nuestra vida que não está de acordo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, com os planos de Deus. Onde estou desobedecendo a Deus? Onde estou me equivocando? E não diga que não sepas, porque o Espírito Santo, que é tão bueno, incende como uma alarma, uma luz forte assim, não, em nossa consciente, e diz: está mal o que está haciendo, não está bem o que está haciendo. Só temos que ser humildes o suficientes para reconhecer. Então, esta invitação é uma invitação para caminhar em santidade. Santidade é ser apartado do pecado. Infelizmente, meus irmãos, é muito triste como pastor falar isso, mas há muitos crentes que querem servir a Cristo e servir ao mundo, e não é possível. Você necessita renunciar. Você necessita renunciar o pecado, renunciar os vícios, renunciar a tentação, porque Cristo nos invita a uma vida separada, santificada para Ele. Eu sei que não é fácil, eu sei que a Bíblia diz, não, acerca do poder da carne, não, a Bíblia diz, pero é o Espírito que nos dá condição de vencer, é uma guerra espiritual, pero eu clamo esta manhã para que o Senhor nos revista de armaduras espirituais.
para que possamos vivir em santidade. Diz a Bíblia que sem santidade nadie verá o Senhor. E eu não estou falando de uma santidade com esforços humanos, porque isso nós outros vamos até um certo ponto. Mas eu creio em um Senhor que santifica, que purifica, não? Nós outros devemos estar alinhados com a vontade de Deus. Eu por muitas vezes perguntei: será que o melhor lugar para viver é Espanha ou Brasil? Como brasileiro que sou, sempre me perguntava: será que o melhor lugar para viver é Espanha ou Brasil? Será que a melhor igreja para congregar é esta que eu estou ou é outra, de outro estilo, outras formas, outras pessoas? Será que essa maneira é o melhor ou há outra forma ou há outra maneira? E às vezes me perguntando acerca disto, eu me he dado conta que isto não é o mais importante, tem seu valor, mas não é o mais importante. O mais importante é estar em el centro da vontade de Deus. Porque de lo que vale eu como brasileiro, que me encantaria estar em meu país de origem, estar allí, pero estar apartado del centro de la vontade de Deus. ¿No? Do que vale a pena eu estar em los palácios, pero apartado de la vontade de Deus. Então, o melhor lugar é estar no centro de la vontade del Senhor. El Senhor. Quando nós outros sentimos que vamos nos apartando desta meta, deste enfoque, então é tempo de mudar a ruta, hermanos. É tempo de cambiar o caminho. E o único caminho que nos conduz à salvação é a los pés de Cristo. ¿No? Eu não posso falar de restauração sem falar de arrependimento. Eu não posso falar de restauração sem falar de conversão. E eu quero declarar que este ano é tempo de arrependimento. Arrependidos. Eu sei que este é um mensagem que quizás não lhe deixe muito animado, não, pero é o mensagem de Juan el Bautista, arrependidos, não? O mensagem de Cristo é chamar a gente a arrepender-se de seus pecados e convertir-se a Cristo. Esse é o verdadeiro mensagem do Evangelho. Eu sei que nós outros vamos añadindo um montão de coisas, pero eu quero declarar que este ano é um tempo de arrependimento. Ora, arrependimento não é solamente sentir-se mal por el pecado. Isso é remordimento. É claro que o pecado nos faz sentir mal, mas arrepender-se vai muitíssimo mais allá do que só sentir-se uma moléstia por el pecado. Não? Arrependimento é um giro total para outra direção. Haria, pero já não hago mais. E se tenho a oportunidade de fazer, não lo harei. ¿Por quê? Porque há um verdadeiro arrependimento. Arrepentir-se é reconhecer nossa condição delante de Deus. Condição de pecadores. Esse é o problema, irmão. Pensamos que somos muito buenos, pero não somos. Quando hablam para Jesus, Jesus, tu eres bueno. Jesus disse, yo, bueno es el Padre que estás en los cielos. Não, irmãos. Somos buenos hasta certo ponto. Hasta que alguém nos hable algo, uma palavra ou tenha uma atitude. Então, primeiro é reconhecer, somos pecadores. A Bíblia diz que todos, inclui este pecador que está falando a vosotros, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Pero a graça de Deus se ha manifestado para trazer salvação a todos os homens. A primeira coisa é bajar a prepotência, não? Deixar de ser presumido em el mundo espiritual e pensar que somos pecadores e necessitamos da graça, o amor e a misericórdia de Deus. Pero está tão bueno. Está malo? Ah, vale. Ele vai parar de fumar.
Gracias, chicos. ¿Dónde parei, hermanos? Jesus, pastor, não sei. ¿Dónde tu estavas? ¿En Mercadona haciendo la compra? No, solo mañana. Ahí está, quem me recordou? Nice, isso. Es humilhar bajo la poderosa mano de Deus. ¿No? Es abandonar aquele que nos aparta de la presença. Hermanos, Deus não busca a aparência religiosa. Okay? Nós outros, os seres humanos, estamos muito preocupados com esta coisa exterior, não? Pero Deus busca corações quebrantados e humillados delante do Senhor. Então, esta manhã é uma invitação a arrepender-se. Pastor, eu não tenho nada que arrepender-me. Será? Diz a Bíblia, examina-se o homem a si mesmo. Então, se hace aí um autoexame, diz, Espírito Santo de Deus, vem comigo em este autoexame. Cerra seus olhos por um momento. Não vamos te roubar nada, tranquilo, cerra os olhos. E diga, Espírito Santo, haga um autoexame, visita cada parte de meu ser. Senhor, visita, vê se há algum pensamento mal, alguma atitude, algo que me aparta de tu presença. Se há, esta palavra é uma invitação a arrepender-se. Además, o texto habla que é tempo de conversão, ¿no? Conversão é o passo seguinte ao arrependimento. De nada vale seguir arrependendo e não há uma conversão. Há muitos cristianos, pero não tantos convertidos. ¿Ok? Há muitos cristianos. Eu hablo por mi país de origem. Brasil tem uma multidão de evangélicos. Muito. Solo as Assembleias de Deus têm 12 milhões de membros. É mais gente de lo que há em Portugal, por exemplo, que tem 10 milhões. Pero a delinquência não baixa. Os divórcios não baixam. E o número de creyentes sigue subindo. Não quadra. ¿Por quê? Porque há muitos adeptos da igreja, pero não convertidos a Cristo, o que é distinto. Porque às vezes nos gusta estar aqui, porque nos gusta a música, nos gusta a gente, disfrutamos aqui, às vezes há boa comida, não é verdade? Ou incluso há empanadilhas paraguaias. Eu não sei se tu vim esta manhã solo por la empanadilha, não? Então, às vezes, mis filhas estão livres, hermana. Pode pôr aí, ó. Aí, mis filhas estão livres, vale? E aqui há dois aqui ao lado de Nayara. Eu sei que a gente não lhe gusta sentar aqui, pero venga. Somos feios, pero não hacemos nada malo. Venga. Ai, onde estava? Que sou tão despistado. Las empanadilhas, graças. Aí está, é por isso que ele ia, né? Então, podemos venir a este lugar por muitas motivações que não seja Cristo. Pero aunque a empanadilha é divina, é bueníssima, não é o principal motivo de estar aqui. O principal motivo de estar aqui é porque vinimos para adorar ao Senhor. Venimos adorar ao Senhor. Então, é uma invitação à conversão, a cambiar nossa maneira de pensar, é metanoia, sabe? É cambiar a maneira de pensar, é cambiar a maneira de viver e é cambiar nossas prioridades. Pero pastor, esta palavra não é para mim. Esta palavra são para os novos convertidos. Eu já tenho anos de crente. Hermanos, eu sigo me arrependendo hasta o dia de hoje. Sou crente desde niño, pero há dias que eu estou tão desviado, apartado, que eu repreendo os demônios de mim mesmo. Senhor, não é possível, eu sou crente, eu não posso ter estes pensamentos. Sabe, a clave de seguir firme em la fé é arrepender-se sempre, convertir-se sempre, reconhecer os pecados sempre, confessar os pecados sempre. E não crer que chegamos a um nível que já não, isso não é para mim, isso são para os pecadores. Sabe que parece isso? Sabe que parece um fariseu e um publicano orando em el templo. Recordam da parábola? Senhor, eu não sou como este pecador. Essa é uma oração a Deus. Não sou como este pecador, porque eu dou o dízimo. Alabado seja Deus. Então, esta é uma oração que está na Bíblia, de alguém que se creia muito santo. Diga, pero este é um pecador.
Ahora dice la Biblia que este nem al menos levantaba su cabeza, ¿no? Pero decía, hijo de David, tenga misericordia de mí. Es que este volvió para su casa justificado. E o texto termina que seguramente, se tu não conhecia a parábola, este texto conoce. Aquele que humilha a si mesmo, o Senhor lhe exaltará. É isto. Quando dizemos os humilhados serão exaltados, pensamos assim, que o hermanito que me humilhou, Deus vai lhe abater. E eu que fui humilde, Deus vai me exaltar. Não é isto. O texto diz que aquele que humilha a si mesmo, o Senhor lhe exaltará. É tempo de cambiar as prioridades. Cambiar as prioridades. Convertir-se é permitir que Cristo governe cada área de sua vida. Porque às vezes servimos a Cristo por partes. Ah, Senhor, em esta parte não te meta com isto. Não? Eu digo que é nosso pecado de estima, de estimação. Não? Então, é nossa mascota espiritual. Que não toque, não toque, não toque. ¿No? El Señor quer gobernar todas las áreas. La Biblia dice que nosotros debemos estar irrepreensíveis, que não há de lo que repreender, não há por donde agarrar. Em todas, quando eu não hablo com a boca, eu hablo com as manos. Aí vosotros sabem. Todas as áreas da vida, corpo, alma e espírito. O Senhor quer governar tus finanças, tu vida sentimental, amorosa. Ai, Senhor vai se meter com isso? Parece que se mete com todo. Todo. Por completo. Por completo. Agora, termina o texto dizendo que Cristo, se nós arrependimos, confessamos, Cristo borra os pecados. Borra os pecados. ¿No? É uma promessa gloriosa, hermanos. ¿Sabe por quê? Porque não diz que Cristo tapa os pecados. Não disse que Cristo minimiza os pecados. Eu não sei se já passou com vosotros, em la casa de vosotros, que às vezes chama uma visita que já está aí abaixo. Aqui em Europa não passa muito, não, mas às vezes passa. Uma visita está aí. Diz, pastor, posso ir visitar? Onde está? Aqui abaixo, em el portal. Bueno, não estávamos preparados para esta visita, não? E a casa não estava muito ordenada. Então, cogemos todas as coisas, ponemos em uma habitação, cerramos a porta e diz, por Deus, não abra a porta dessa habitação. ¿No? ¿Para quê? Para que a visita al menos veja o salão aí, mais ou menos. Isso é tapar o desordem, não, pero não ordenar. Então, Cristo não tapa, não deixamos ali, ignoramos. Ele não minimiza nossos pecados. Cristo não tapa, ele não minimiza. Incluso, em alguns momentos na Bíblia, Cristo expõe o pecado. Utiliza um profeta. Recorda o pecado de Davi? Foi necessário um profeta para confrontá-lo, para exponerlo. Agora Cristo borra. Recuerda que quando Juan el Bautista está predicando, ele diz, este é o Cordeiro de Deus, que quita o pecado del mundo. Se nós confessamos ao Senhor, nos arrependimos delante do Senhor, nos convertimos ao Senhor, o Senhor borrará todos os nossos pecados. A sangre de Cristo, meus irmãos, sigue tendo poder para limpiar, ¿okay? Perdonar, justificar um pecador arrependido. O texto que leemos a princípio diz que o Senhor restaurará todas as coisas a seu estado original. Vamos poner sobre os pés, por favor. Então, se isto significa que Deus restaura famílias, Deus restaura ministério, Deus restaura chamamento, Deus restaura identidades espirituais, Deus restaura, hermanos. Restaura a paixão por sua presença. E quantas pessoas que já não têm mais a paixão por la presença, já não sentem mais a presença do Senhor, Ele restaura a paixão por sua presença. O que parecia morto, volve a levantar. Isso é um grande milagre. O que estava terminado, não foi apagado. O que foi apagado, melhor, volve a incender-se. E eu quero orar esta manhã. Eu quero orar por corações arrependidos delante do Senhor, que estão dispostos a confessar seus pecados e mais que confessar, arrepender de seus pecados, a convertir-se de seus malos caminhos e entregar-se completamente a Jesus, sem medo, sem reservas,
lançar-se, rendir-se. Ei, deixa Cristo governar tu vida. Porque às vezes nos entregamos assim e não entregamos. Eu vou, hasta los creyentes, e eu vou deixar em la mano de Deus. Pero se queda pendente, a ver se Deus não se equivoca, não? A ver se Deus não é suficiente. Então se volvemos a correr, não, entrega, lança-te. Por isso Pedro diz, depositem sobre ele, deposita, deixa-lo sobre ele, permita que ele governe. Pastor, por que eu não posso avançar? Porque tu sigue com el mando em las manos. Tu sigue com el mando em las manos. Entrega. E eu sei que é difícil isto. Vou te dar um exemplo prático. Quantos conduzem aqui? Vale. Quantos conduzem e são casados? Quantos conduzem e os dois conduzem? Como é quando tu que conduz está ao lado e seu marido ou mulher está conduzindo? Como é? Frena. Ai, Jesus. Ai. É difícil, não é difícil ver o outro conduzindo quando tu estás ao lado? Não? É difícil. Não? Eu sei, porque eu sempre estou atrás, mirando as peleias. Não? Entregar a Cristo é deixar Cristo ser o condutor de tu vida sem falar nada. Ai, pero está muito despacito. Está muito rápido. Isso é entregar a Cristo a condução de tu vida, o governo de sua vida. Caso contrário, vamos dizer que nós outros governamos melhor que Ele. Se está todo bem, tu está governando melhor que Deus, siga tu em el governo. Pero não lo creio, não? Vamos orar? Eu tenho que orar. O tema diz que é tempo. Em outras palavras, é a hora, ok? Não é amanhã, não é depois. Pastor, será o último dia, a última vez? Não há último dia, não há a última vez. É hoje, é a hora. Hoje é dia de arrepender-se, é dia de convertir-se. Hoje é dia de volver ao Senhor e rendir-se a los pés do Senhor Jesus. Eu quero fazer contigo, antes da cena, uma oração de arrependimento ao Senhor, de quebrantamento delante do Senhor, de confissão de pecados delante do Senhor Jesucristo. Eu não vou te invitar hoje a vir aqui adelante, não, mas eu sei que tu pode tomar a decisão de onde tu estás, ok? De onde tu estés. Cerre seus olhos neste momento. Vamos orar ao Senhor, vamos rendir ao Senhor. Senhor, nós outros nos prostramos e nos rendimos delante de tu presença. Reconhecemos, Senhor, quão somos pecadores, quão necessitamos de tu graça, de tu amor, de tu perdão, de tu restauração. Quanto necessitamos, Senhor, perdona-nos, Senhor, perdona-nos. Examina dentro de nós outros se há algo que não esteja de acordo com tu vontade. Porque queremos, Senhor, ser purificados, santificados em Ti. Senhor, que queremos nos convertir, não volver em el mesmo erro, não a praticar as mesmas práticas, mas queremos uma conversão, um cambio, um giro completo, uma nova vida em Cristo Jesus. Porque eu sei, Senhor, que se assim fazermos, nossos pecados serão borrados. Esta manhã é manhã de decisão, é manhã de uma nova conduta, é manhã de uma nova atitude, é manhã de nova vida, é manhã de novo homem, nova mulher em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Tu pode orar ao Senhor por um momento. Enquanto os músicos tocam e adoram ao Senhor, eu vou me callar para que você possa orar. Este momento é tu e Deus. Eu não posso orar por ti, não posso confessar por ti, não posso arrepender-me por ti. És tu e Deus, tu e Deus.